E aí, pessoal do nono, bora falar sobre ditadura ainda? A gente esse ano é só crueldade, né, galera? Bom, piadas à parte, realmente, a gente vai falar hoje de que é considerado uma das piores ditaduras da América Latina. Pior do que da Argentina, pior do que da brasileira, foi também a ditadura no Chile. Hoje a gente vai falar sobre isso. E amanhã, para finalizar, né, os assuntos sobre ditadura, a gente vai falar sobre outras ditaduras como a paraguaia, a uruguaia, né, que aconteceram também em menor tempo, né, do que a brasileira, do que até mesmo a chilena, mas que também houve extremamente crueldade porque a ditadura é marcada por muita violência. Bora lá estudar então sobre esse tema? Bom, antes de eu começar o tema, eu queria apresentar para vocês, tá no materialzinho nosso que eu estou trazendo aqui, tá? Esse aqui, gente, ele é o site do Museu da Memória e dos Direitos Humanos do Chile. Esse museu, ele é muito conhecido, ele é muito referente, porque ele é muita referência como que conseguiu juntar uma grande documentação sobre, né, sobre a memória das vítimas, né, da família das vítimas e até mesmo dos torturadores, porque né, no Chile eles também foram condenados. Esse site ele é muito legal. Se vocês forem aqui, ó, de curso de investigação, né, ele tá tudo em espanhol, claro, mas ele é muito tranquilo para entender, ele é muito fácil e ele é legal porque você pode, você consegue saber aonde estão as vítimas, quem são as vítimas mortas, onde elas foram achadas, os memoriais que têm em homenagem a essas vítimas, você consegue ver através de um mapa interativo onde ficam esses memoriais. Tem memoriais, né, em todas as partes do Chile, né? Tem que lembrar que o Chile é aquela cobrinha, né? Por exemplo, em Valparaíso, que é um lugar que teve coisas de guerrilha e também foi muito marcado pela ditadura. Você consegue ver, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, os memoriais que tem, ó, em Valparaíso. Você vai, por exemplo, Memorial da Comissão dos Direitos Humanos de Iquipuí, você vê Memorial das Vítimas da Ditadura pertencente à Universidade da, na Praia, né, Praia Ancha, né, que o que marcou muito a ditadura também na América Latina foi muita perseguição de estudantes, gente, principalmente secundaristas e universitários, né? O que são secundaristas? Vocês vão entrar o ano que vem para o mundo dos secundaristas. Os secundaristas é o que a gente chama do ensino médio, né, o colegial, e que é muito comum em períodos, né, de guerra ou períodos mesmo como ditadura, esse grupo serem que fazem muitas vezes a contrapartida à ditadura, né, que são os revoltosos. Então, dá para vocês verem, por exemplo, testemunhas, dá para você ver os testemunhos, quer ver as plataformas digitais, vocês conseguem ver os testemunhos ao vivo, também, né, e consegue ouvir, né? É muito, nossa, é muito triste os testemunhos. Tem testemunho, né, de filhos raptados. Então, fica a sugestão para vocês verem um pouquinho, entrarem, né? E é legal porque ele não fala somente da ditadura, né? Ele fala muito, esse museu, ele busca muito apoiar, principalmente o tempo todo as discussões sobre os direitos humanos, né, na América Latina agora, né, e também no mundo, né, para que a gente só consegue evitar outros momentos de ditadura, outros momentos de tortura, se a gente discutir sobre os direitos humanos. Beleza, pessoal? Aqui vai também outro materialzinho, né, que a gente sempre usa. E eu vou explicar, é muito interessante, porque esses dias atrás foi o que a gente chama da celebração, foram comemorados, né, muitos grupos de estudos da América Latina comemoraram essa pessoinha aqui, ó, gente. Quem que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui, ele é um presidente super amado no Chile e amado também
pelos estudantes, né, quem estuda a América Latina, que ele se chama Salvador Allende. O Salvador Allende é o presidente que foi eleito no Chile um pouco antes do golpe. E, infelizmente, ele vai ser morto. A morte dele mesmo é um grande debate, uma grande discussão, né? Não é à toa que foram várias as comemorações sobre o mandato do Allende. Por que o Allende foi um grande problema, uma pedra no pé dos militares, né? O Salvador Allende, ele era claramente socialista, né? Então, ele significava uma vitória do socialismo no Chile, naquele momento. Mas isso aí só foi possível porque a esquerda no Chile, naquele momento, para poder tirar, né, o Chile de um grande problema econômico que também vivenciava, eu falei para vocês, o Brasil, toda a América Latina passava por crises financeiras, né, decorrentes ainda do final da Segunda Guerra Mundial e decorrentes da discussão, né, da discussão da Guerra Fria entre os países, né, grandes potências que eram a União Soviética e Estados Unidos. Como eu falei para vocês da Guerra Fria, né, os países como Estados Unidos e a União Soviética, eles lutavam para juntar, né, para aderir, fazer que países aderissem à sua ideologia. Podia ser o sistema capitalista ou podia ser o sistema, né, comunista da esquerda. Com a vitória do Salvador Allende, isso foi, né, claramente era uma grande possibilidade para o socialismo se adentrar na América Latina. Isso era muito problema, isso era muito temido pelos próprios Estados Unidos. Não à toa que os Estados Unidos apoiavam todas as ditaduras militares que aconteceram na América Latina nesse momento, tá? O Allende, né, ele, como eu falei para vocês, ele foi criado-se um partido geral da esquerda que chamava União Popular e que foram todos adeptos das reformas do Allende da esquerda, né, no Chile, né? As reformas que o Allende propôs eram reformas claramente populares e claramente de esquerda, como a reforma agrária. Vocês nunca podem esquecer, gente, sobre a reforma agrária e qual é o problema da reforma agrária no mundo. Reforma agrária, é o que eu venho falando para vocês, é um debate já muito antigo no mundo e que o capitalismo odeia, assim, tipo, é um dos pontos essenciais que o capitalismo combate mesmo, que é a distribuição igualitária, né, de terras num país. Tipo, é tirar totalmente, né, todos os, né, todas né, tudo seja dividido? Não, né? Mas é que, de certa forma, a gente limita que os grandes agropecuários, né, os grandes latifundiários, né, que são donos daquelas terras gigantes, né, eles consigam cada vez mais ter mais terras, enquanto a população geral não tem terra nenhuma para plantio ou muito pouco. Então, a reforma agrária, além de propor a reforma agrária, e ele ia fazer medidas de ampliação e propostas que se colocasse a mesma reforma agrária no Chile. Outra reforma socialista que ele propunha era a nacionalização geral de várias instituições no Chile, como os bancos, as empresas estrangeiras, as minas de cobre. O Chile que possui muito minas de cobre, né? Mas o que acontece? Por que essa briga de nacionalização, né, se tanto problema? Se a gente nacionaliza, né, todas bancos, empresas, tudo mais, a gente empurra para fora os estrangeiros, que eu falei para vocês que é sempre o problema, né? Quanto mais tem empresa estrangeira num país, mais o dinheiro acaba circulando para fora do país e não necessariamente dentro do país. E isso empobrece muito. Esse é um dos problemas de também se privatizar tudo, né? Quando você privatiza tudo, você permite que grandes empresas estrangeiras se adentrem dentro de um país. É por isso que tem muitos países, né? Por exemplo, os próprios Estados Unidos, que privativa, mas somente pode ser comprada por grandes empresas americanas, né? Não podendo se comprar por estrangeiras, né? Então, e isso, quem que
que vai desagradar? Todas essas reformas, né, claramente vão agradar a população mais carente, porque a maior parte da população que sofre, em geral, com grandes impostos de bancos, né, com impostos de empresas privadas, estrangeiras, né? Se as minas, né, de cobre, que são essenciais, gente, o cobre, cara, o cobre, ele é muito importante para tecnologia, né, no mundo, porque é o cobre que ajuda, por exemplo, né, a coisas que aqui tem no celular. Então, mesmo naquele momento que não existia o celular, o cobre já era essencial para telecomunicações e tecnologias em gerais. Então, quem vai desagradar a elite, né? Podia ser uma elite de esquerda? Podia, né? Mas lá vai ser uma elite de direita, porque já que o próprio Allende, ele é de esquerda, tá? Essa elite, essa burguesia, ela era associada a essas empresas estrangeiras, principalmente empresas estadunidenses, tá? Tinha um grande apoio, né? E tinha antes um apoio muito geral dentro do Chile. Como esse desagrado vai desagradar principalmente as negociações que tem com os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai partir para cima, assim, em geral. Vai fazer sabotagem. Como que vai sabotar? Sabotar produtos chilenos, vai sabotar compra, né, vai sabotar para vender produtos para o Chile, vai financiar greves, principalmente para os partidos de direita, né? Vai mandar dinheiro para que cada vez mais se faça greve, né, dentro das empresas. Por que fazer greve? Nossa, mas, né, tia, por que fazer greve? Né? Isso aí não é coisa, né, da esquerda fazer greve, né, ou dos trabalhadores. Então, mas greve é, na verdade, um recurso geral, assim, qualquer lado pode usar. Só que o que acontece? Quanto mais greve faz, mais desestabiliza politicamente um país. Porque quer dizer que, tipo, tem alguma coisa errada. A greve nada mais é do que um sintoma de algo estar errado acontecendo. Então, se o Allende está tendo greve direta, ele não está sabendo lidar com a política do país. E o que vai fazer? Os Estados Unidos também vai financiar não somente as greves, né, desses partidos de oposição, como também vai financiar o principal partido de direita, de extrema direita, dentro do Chile, que é a Frente Nacionalista Pátria e Libertad, tá? Por que financiar principalmente este partido? Porque é um partido que ele busca o neoliberalismo, né? Ele busca o capitalismo, umas formas de capitalismo, ele vai querer privatização, ele vai querer, né, empresas privadas, empresas estrangeiras. E ele é extremamente, se ele é da extrema direita, ele é de forma muito radical, tem uma política muito radical. Então, né, quando a gente quer combater normalmente alguma política de um país, acaba se financiando, né, a oposição extrema desse, no caso, o Allende, ele era socialista, batia-se diretamente com a extrema direita. Essa que eu trago para vocês são algumas imagens, né, da população pedindo pelo Allende, né? O Allende foi realmente um candidato, né, e depois presidente, que ele foi quase que populista, porque as pessoas em geral, né, iam defendendo o Allende nas ruas. Entretanto, ele não se caracteriza pelo populismo porque ele não utiliza, que nem o Perón, que nem o Vargas, né, que nem o Cárdenas no México, ele não utiliza de recursos populistas, né, ele não fica ali abraçando a galera, ou falando que ele diretamente se relacionando ao povo, né, de forma extremamente carismática. O Allende nem era uma pessoa super carismática, mas ele era claramente focado em mudar, né, as propostas deles eram claramente focadas em mudar principalmente a vida dos trabalhadores e dos trabalhadores rurais, principalmente porque o Chile tem uma grande, né, área de produção rural e ele focava-se nisso. O que acontece? Quando os Estados Unidos começa a colocar todas essas, né, começa a financiar a oposição, manda sabotar empresas, manda sabotar
né, a compra de produtos chilenos, ele vai ajudar a desestabilizar a sociedade. A sabotagem dele dos Estados Unidos vai dar muito certo, vai acabar influenciando diretamente a economia chilena, que já não estava muito boa, assim como não estava no mundo inteiro, né? Mas acaba desestabilizando, piorando tudo o que o Allende estava fazendo, né? Tudo que o Allende estava fazendo para melhorar o país. O que acontece com a desestabilidade da economia chilena, o PIB, que é o produto interno bruto, né? Ou seja, o que é um produto interno bruto? É tudo aquilo que o país realmente produz, né? Ele teve queda. Quando o PIB cai muito num país, acaba se aumentando, tendo uma grande inflação, né? É o que acontece, por exemplo, no Brasil hoje em dia. O nosso produto interno bruto caiu muito, né? Por causa da pandemia, a gente não conseguiu exportar o tanto que era necessário e tudo mais, todas as exportações que a gente precisava fazer, né? O que acabou ocasionando na própria inflação do arroz, do feijão, de produtos básicos da cesta básica, né? Que a cesta básica nada mais é do que são os produtos mais consumidos dentro do Brasil. No caso do Chile, acaba tendo uma inflação de 300%. É tipo, se um livro desse custa R$30, é vocês aumentar 300 vezes o produto do livro. Então, tipo, é uma inflação em que a grande parte da população não vai ter dinheiro para comprar, né? O que acontece? Cada vez mais as pessoas começam a se revoltar, dá-se o golpe, né? Quem que vai dar o golpe? O golpe já estava tentando ter já há muito tempo por uma junta militar, assim como aconteceu na Argentina, assim como aconteceu, né, no Brasil, né? E que normalmente a junta militar é associada à extrema direita de um país, né? O que a junta militar vai fazer, né? A junta militar, o golpe vai se dar definitivamente, por isso que a comemoração não é comemoração no sentido de tipo celebrar, né? Mas a comemoração da morte do Allende, que foram esses dias atrás, né? Foi o ataque ao prédio do presidente, né? A história oficial que se conta, né, entre os militares, entre a junta militar e que é contada até hoje, é que o Allende teria se recusado a sair do prédio, né, em que a junta militar pediu para ele fazer desistência da presidenta. E o Allende aparentemente se recusa e comete suicídio. Essa é a história, gente, vocês sabem como funciona a história oficial, né? Essa é a historinha oficial. A história que a gente chama de científica, né, produzida por historiadores, é que depois de analisando toda a documentação, analisando de fotografia, analisando, né, exumação do corpo do Allende, tudo mais, e as próprias fotografias mostra que, na verdade, o Allende morreu ao ataque no prédio, porque o prédio foi atacado. Gente, olha essa foto aqui. Não tem como negar o ataque ao prédio, né? Você vê aqui a junta militar, ó. Esse aqui é o prédio presidencial no Chile, né? E que o Allende morreu, né? Nesse coisa. E quem que assumiu? Nessa toda discussão, quem assume é esse general aqui, ó. Nossa, cara. Esse homem, gente. Ele tá, pra mim, na categoria tipo Hitler, o Leopoldo Lesseslen, né? O Leopoldo II, né? O rei da Bélgica, né? Vocês sabem que eu comparei, né? E Pinochet. Pinochet tá lá também. Pinochet está na América Latina, assim como Hitler está para a Alemanha. Não, desculpa. Pinochet está para o Chile, assim como Hitler está para a Alemanha. Esse homem, gente, ó, só Deus sabe, né? Esse homem aqui, chamado Augusto Pinochet, o Pinochet foi o ditador que liderou as tropas, né, da junta militar ao ataque, né, na morte do Allende, Salvador Allende, e, né, na ditadura chilena. O Pinochet ficará muitos anos, né? É ele que vai ser a cabeça geral da ditadura. Diferente do Brasil, que foi passado por presidentes, né? Ou na Argentina também,
tiveram vários presidentes, eu boto assim, porque, né, nenhum deles foi eleito, né? O ditador, né, no caso o presidente chileno, era o Pinochet. Só que o Pinochet, ele era tipo muito mais assim do que o Viola na Argentina ou o Getúlio Vargas no Brasil. Ele era o Pinochet ele era o tipo ditador de que tipo Hitler mesmo, Mussolini. Você consegue ver até essa foto aqui, para mim essa foto ela é muito característica do Pinochet lá no Chile, né? E o Pinochet transformou o Chile numa das ditaduras que eu falei mais violentas na América Latina. Vão ser cerca de 3 mil mortos, né? Entretanto, são muito mais desaparecidos. É contabilizado 40 mil torturados, pessoas. 40 mil pessoas torturadas. Sabe-se essa grande, porque existe uma documentação de marcando quem eram os torturados, tá? O que o Pinochet, assim como todas as ditaduras normalmente fazem? A primeira coisa é colocar a oposição na ilegalidade. Então, a Unidade Popular, né, que era o partido contrário, vai entrar para a ilegalidade, né, que é o partido que tem, né, focado no comunismo, não vai poder, porque é um autoritarismo muito grande dentro do Chile, né? E então só pode existir um único partido. Os símbolos da ditadura chilena vai ser o Estádio Nacional de Santiago, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o Estádio Nacional. O Estádio Nacional de Santiago, que fica bem, né, na capital chilena, em Santiago, é esse aqui. Por que ele virou símbolo? Porque as pessoas eram levadas diretamente ao estádio e lá elas eram torturadas, eram prisioneiras, né? Elas eram apreendidas, tinha repreensão, tudo. E era tudo muito claro e muito aberto, né? E o Pinochet, o legal, assim, é que o Pinochet, assim, ele vai ser... ele vai torturar as pessoas muito tempo e ele vai ser acusado, ele vai ser condenado, para vocês terem. O Pinochet vai ser acusado e vai ser condenado por uma junta mundial porque de cometer de crimes à humanidade. Ele fez isso somente no Chile, mas ele cometeu crimes à humanidade. Mas ele é tão safado, esse homem, gente, que eu consigo muito ódio. Tão safado esse homem que ele estava tão velho que ele acabou não indo para a prisão direto e acabou praticamente morto em casa. O que eu fico mais ódio ainda é que existe muitas pessoas que adoram o Pinochet, né? E o Pinochet, para mim, Hitler estão aqui, ó. Não, amizade, tá? Tipo, eles devem estar lá no inferno conversando. E aí? Torturou muita gente? Ah, matei geral, né? Então, o Pinochet, assim como toda a direita, ele vai, né? O Chile estava num buraco, ele precisava tirar o Chile do buraco, né? Porque continuar a inflação de 300% era bom para tirar o Allende, mas depois ia ser muito ruim e claramente a população ia se manifestar. O que ele colocou? Ele adotou uma economia focada principalmente na elite. Então, era uma economia neoliberal. Que isso? Como que é uma economia neoliberal? Ela reduz, ela quase termina totalmente, ela tira quase todos os programas sociais no país, sem saúde pública, sem educação pública, tudo pago, tá? O país maior exemplo do neoliberalismo é os Estados Unidos, né? Que não tem quase nenhuma gasto público, né? Quase todos os gastos eles são privatizados. Os únicos gastos no neoliberalismo, assim como nos Estados Unidos, são gastos feitos com segurança, né, segurança pública. Então, o Pinochet vai mandar privatizar o ensino superior, vai mandar cada vez mais, ele produz um distanciamento das classes sociais e vai empobrecer muito, né, a classe trabalhadora, né, no Chile, principalmente aquela classe que era voltada, né, para as reformas que o Allende tinha proposto. E aqui, gente, para a gente falar um pouquinho mais sobre a ditadura, que a gente vai falar um pouquinho depois na aula, continuar sobre a Argentina, que eu vou querer comparar um pouco com vocês de todas, as manifestações, né? Então, vocês vão até
parece, muitas vezes, eu brinco, se eu colocasse fotos de todas as ditaduras na América Latina aqui, vocês até muitas vezes não reconheceriam a diferença entre elas, porque elas foram muito parecidas. E todas elas tiveram muita participação dos Estados Unidos, do dinheiro, né, dos Estados Unidos, para financiar essas ditaduras, porque elas eram principalmente voltadas para a direita e elas eram capitalistas. Todos os ditadores na América Latina foram capitalistas. Então, todos eles, nenhum deles tinha proposta, né, para programas sociais, assim como praticamente o capitalismo pede. Então, essas fotos também, né, esses tipos de manifestações, que são principalmente as pessoas, né? Lembra que eu perguntei para vocês se vocês sumirem, quem é a primeira pessoa que vai atrás de vocês? Os pais de vocês, né? A família de vocês. Essa foto aqui, ela é comumente vista também, né, no período da ditadura e no pós-ditadura, que é comum levar a foto, né, da sua família, que são os desaparecidos, né, desaparecidos e mortos na ditadura, né? Então, vão ter manifestações, não vai ser uma ditadura que vai apagar completamente as manifestações, não tem como, as pessoas estavam sumindo, né? As pessoas estavam morrendo e era muita morte. E, tipo, o Pinochet deixava tudo muito claro, ele fazia uso muito disso como um exemplo. Não à toa que foi considerado uma das piores na América Latina. Também durou bastante tempo. Durou quase toda a vida do Pinochet. Então, se um dia vocês visitarem o Chile, vão, né, ao Museu de Memória e dos Direitos Humanos em Santiago, eu indico. E amanhã a gente vai falar sobre as próximas ditaduras, tá bom? Eu fico por aqui, gente, né? Nessa aula, aproveitem e pensem sobre isso, né? Imagine a gente sem direitos humanos, como é que seria? Tchau, tchau!